E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mac e hoje nós iremos fazer o resumo análise da HQ do Asa Noturna, edição 116, que é a parte 3 do arco Fallen Grayson, escrita por Tom Taylor e desenhada por Bruno Redondo. Caso você não tenha assistido as outras partes, eu recomendo você apertar no card acima com a playlist do arco. Caso você tenha esquecido os acontecimentos da edição anterior, estarei fazendo uma breve recapitulação. Os vilões Tony Zuko e Heartless sequestraram Dick Grayson e, ao buscar seu celular no intuito de tornar impossível localizá-lo, um dos capangas encontrou a máscara do Asa Noturna, o que fez com que os maiores vilões de Dick Grayson descobrissem a sua identidade secreta. Após isso, eles colocaram nosso herói em uma emboscada, vestido de Heartless, fazendo com que os policiais atirassem seu ombro e o prendessem, achando estar apreendendo o vilão. E foi assim que terminou a última edição. Então, sem mais enrolação, se acomode bem, pois em breve nós iniciaremos a história. A história começa com muitos repórteres buscando respostas com o comissário de Bloodhaven. Um verdadeiro caos, provavelmente devido a todos acharem que Dick Grayson é o Heartless. E um dos repórteres pergunta se Dick está sob custódia, e o comissário diz que só pode confirmar que um homem de 40 anos morreu, e que Dick está os ajudando a responder algumas perguntas e está sob guarda armada no hospital. Ele até comenta que, embora ele não possa revelar o nome da vítima, ele entende que a maioria deles já tem um conhecimento de quem ele seja. Ele sabe que o falecido era um repórter como eles, mas pede que eles respeitem todo o processo. Nas próximas 2 páginas, nós vemos diversos repórteres apresentando suas hipóteses. Eles tentam relacionar o vilão Heartless de alguma forma à figura de Dick Grayson. Um deles até menciona o fato dele não ser visto durante a noite que Heartless causou um incêndio para assustar as crianças, o que na verdade se justifica pelo fato de Dick Grayson estar como Asa Noturna naquela ocasião. Então nós vemos uma televisão de tubo em um hospital, passando todas aquelas hipóteses dos repórteres. Um deles comenta que, na verdade, a caridade de Dick era um disfarce para que ele pudesse controlar a cidade. Vemos então que Dick está deitado na maca daquele quarto. Enquanto os policiais discutem do lado de fora se um dia ele viria à justiça, ele percebe que há muita morfina e não consegue pensar direito. Mas apesar de tudo isso, Heartless sabe quem ele é, e saberá onde ele está. Por isso ele não podia permanecer ali e tenta se soltar das suas algemas. Na cena seguinte, nós vemos Bárbara se comunicando com vários heróis, como os Titãs, Superman e a Bat-Família. E dá pra perceber como tudo parece muito complicado. Cyborg até sugere tirar Dick do hospital através de um tubo de explosão. Porém, Bárbara diz que é arriscado demais, pois iria parecer que os Titãs estão ajudando o assassino em série. Ela pede para que todos fiquem fora disso, até que Batman ou ela deem uma ordem direta. Ela também promete que não deixará Dick desamparado. Depois que Bárbara se desconecta da chamada, Harley então começa a latir em direção à porta, como se houvesse alguém ali atrás. Vemos que quem estava ali atrás na verdade era o próprio Dick, que rapidamente abraça Harley. Bárbara, surpresa com a situação, começa a gritar pelo nome de Dick. Quando chega mais perto, se assusta com o estado de seu rosto. Dick diz que eles fariam até pior com alguém que achassem seu assassino. Bárbara diz que sente muito e abraça Dick, que sente dor em seu ombro. Ela então pergunta o que tinha de errado. É nesse momento que Bárbara percebe que ele havia levado um tiro no ombro. Dick diz que isso só aconteceu porque acharam que ele era um assassino fugindo da cena do crime. Bárbara então pede para que ele se sente e tire a camisa, pois ela refaria o curativo. E é nesse momento que ele aproveita para perguntar sobre o repórter que estava morto. Ele pergunta se ele tinha alguma família. E aqui nós vemos que nosso herói está de fato preocupado com toda essa situação. Ele então conclui que ele foi morto por Heartless, simplesmente para poder atingi-lo. E enquanto Bárbara está ali fazendo o curativo, ela o lembra que ele não pode se responsabilizar pelas ações de Heartless, algo que ele a lembrou diversas vezes em sua vida. Bárbara comenta que a forma como ele escapou da custódia o faz parecer culpado, e Dick interrompe ela, dizendo que, de qualquer modo, ele já pareceria culpado. E é aqui que a Bárbara sugere uma forma de limpar o seu nome, contando quem ele realmente é. Ele diz que não poderia fazer de forma alguma isso, afinal, revelando seus segredos, iria expor todos da família. Ele não deseja fazer esse tipo de pergunta a eles. Porém, Bárbara diz que ele nem precisaria perguntar, afinal foi Bruce quem deu a ideia. Além dele, Tim, Damian, Stephanie, Cass e até mesmo Jason estão dispostos a desistir de suas identidades secretas. Dick até agradece por tudo isso, porém ele precisava desmascarar o verdadeiro Heartless. Ele não poderia fazer isso estando com medo. E ele está se referindo ao medo repentino de altura que adquiriu algumas edições atrás e o vem atrapalhando desde então. Bárbara comenta que Batman examinou seu sangue e encontrou um veneno semelhante à toxina do espantalho, que foi projetado para ele ter medo de altura. No entanto, não faz nenhum sentido depois de tanto tempo isso ainda o afetar biologicamente. Dick diz não poder lutar contra Heartless enquanto está em uma luta interna consigo mesmo e ainda por cima perdendo. Ele precisava ir a algum lugar. Bárbara até diz onde eles iriam juntos, pois ela não queria deixá-lo ir sozinho. Porém, ele insiste que ela fique, ele precisava que ela protegesse a cidade. Ele também acredita que precisa fazer isso sozinho.
Bárbara insiste que ele ao menos leve a Haley, afinal boas questões envolvem uma boa caminhada e Haley estava precisando caminhar. Bárbara entrega a camisa para Dick e pergunta para onde ele está indo. Ele responde que irá ver um homem que o ajudou com seus medos quando criança. Bárbara até questiona se ele ainda pode ajudá-lo, afinal fazem muitos anos. Quantos anos será que ele teria? Dick diz que a sua idade já não importa mais, afinal ele está morto. E olha só, pessoal, que engraçada a reação que a Bárbara faz ao ouvir isso. Então nós somos levados a mais um momento de flashback, algo que está acontecendo de forma bem recorrente até nessa saga. Vemos o pequeno Dick Grayson sentado em frente ao circo em que seus pais trabalhavam. Enquanto Dick estava aparentemente pensativo, um homem aparece para conversar com ele. Dick pergunta se ele é o novo trapezista que iria substituir seus pais por um determinado tempo. E ele diz que sim, e complementa dizendo que parece que Dick é a única razão de ele ainda ter esse emprego. Ele diz ter ouvido sobre o acidente e pergunta se Dick pediu para que seus pais não voltassem ao trabalho. Dick responde que não quer vê-los cair. O trapezista entende, porque ele também era muito medroso quando criança. Ele diz que não há motivos para temer. Ele comenta que os pais de Dick na verdade são seus heróis. Ele também diz que uma criança como Dick deveria seguir seus passos, deveria voar como eles. Ele oferece ajuda para Dick superar o seu medo, para que seus pais voltem então a fazer o que eles nasceram para fazer. Dick até pergunta se ele não gosta do trabalho onde ele está, e ele diz que pode conseguir um emprego em qualquer lugar. Ele até comenta que ser um cara com um traje apertado leva a muitos lugares e deseja fazê-lo chegar lá, uma sutil referência aos super-heróis. Ele enfatiza que ele precisa ser corajoso e seus pais não deveriam saber. Dick diz que seria uma boa, e aqui é revelado que se trata de Boston Brand, o desafiador. Então a história corta para os dias atuais. Vemos Dick caminhando nas ruas de Bloodhaven, próximo a uma TV sintonizada em um noticiário onde uma repórter comenta que é uma grande perseguição policial sobre Dick Grayson, por ser suspeito de ser Heartless e ter fugido do hospital de Bloodhaven 2 dias atrás. Porém, eles não têm ideia de seu paradeiro. E aqui vemos que, pelo fato de Dick não querer envolver os titãs nisso e haverem câmeras sofisticadas nos aeroportos, ele está infiltrado clandestinamente ao navio para a Europa. Em seguida, ele pega um trem para Portugal, com uma identidade falsa, pois eles permitem cachorros a bordo, e pega um carro alugado em Istambul, seguido de alguns dias de viagem de carro. E assim nós temos essa bela página dupla. Olha só essa arte, pessoal. Assim, a trilha para o Himalaia começa. Dick comenta que poderia pedir ajuda a alguém para chegar, mas ele precisava disso, de um tempo para si mesmo, tempo para pensar, para processar, e essa escalada gradual força a subir, e lentamente, para onde eles vão, eles não podem parar. Vemos uma nevasca muito forte, mas eles nunca chegariam se não fizessem essa jornada. Afinal, a cidade escondida permanece escondida se eles não fazem essa jornada. Então eles chegam no local e nos é revelado que se trata de Nanda Parbat, uma cidade mística, lar do desafiador. Ele reconhece a Asa Noturna que brinca com o fato de Ramakrishna ter o trazido à vida novamente, pois ele sacrificou sua vida na recente saga Night Terrors. Brand diz que ela realmente o fez, mas seu espírito ficou preso em Nanda Parbat. De qualquer modo, Dick estava fazendo aquilo de forma errada. Ele diz que Dick deveria entrar e ter colapsado antes de entrar nos muros, depois da árdua jornada que ele enfrentou. Assim ele iria abrir seus olhos bem fraco e ver o desafiador fazendo algo parecido com "Eu estou morto?" e ele responderia que é o único fantasma ali. Aqui podemos ver que o Brand é bem humorado, pessoal. Dick pede desculpas por não ter caído e diz que veio preparado para a jornada e fez muito cardio. Ele diz que precisa de ajuda novamente, pois ele não pode pular, e está envenenado e é bem pior que a última vez. O desafiador diz que é natural ser pior do que a última vez que ele havia caído. Dessa vez é depois de seus pais terem caído e nunca terem voltado, nos revelando então que a última vez que eles se viram foi provavelmente durante os eventos daqueles flashbacks. Em seguida, a história volta para a cidade de Bloodhaven, onde vemos o verdadeiro Heartless em todos os outdoors e celulares falando com a cidade. Ele diz que é Heartless, mas conhecido por eles como Dick Grayson. Ele se passa por Dick dizendo que quando criança viu seus pais caírem em sua frente e desejou mudar a cidade. Desejou ver as pessoas dali se sentirem amadas, protegidas, mas elas nunca estavam realmente protegidas. Ele disse ter herdado bilhões e construído um refúgio, mas ele não estava construindo um refúgio de verdade para as crianças. Não era um refúgio para os pobres. Ele construiu um refúgio para o crime e para a crueldade. E agora eles caminham entre as pessoas da cidade, carregando a sua marca. E aqui vemos como Heartless tem um grande número de adeptos à sua causa. Essas pessoas estão infiltradas no governo, na força policial, e antes que eles tentassem algo, segundo ele, estúpido, eles precisam lembrar que ele aprisionou crianças e o corpo do pai de uma delas pode ser visto até mesmo no pier de Bloodhaven. E os titãs estavam ouvindo essa transmissão e nesse momento o Cyborg usou um tubo de explosão para verificar se o que ele disse era verdade. E realmente, o corpo infelizmente estava no pier.
Heartless diz que cada meia hora mais um pai iria morrer enquanto os titãs não saíssem da cidade. Donna pergunta para Bárbara o que eles deveriam fazer. Bárbara, em cima do terraço próximo ao Batman, responde que eles deveriam sair, pois ele continuaria matando aqueles pais e pede para que eles fizessem isso publicamente, algo que é feito logo em seguida. Vemos os titãs saindo tristes e derrotados da cidade através de um tubo de explosão. Heartless diz que deseja que o Asa Noturna continue na cidade, pois ele ainda tem um assunto não resolvido com ele, a não ser que ele esteja com medo daquela situação. Aqui em inglês temos um trocadilho com a palavra rise, que quer dizer cair, se referindo ao seu medo repentino de altura. Vemos então Bárbara ao lado de Batman naquele terraço. Ela comenta que Heartless sabe do medo de Dick, e Batman comenta que provavelmente foi ele mesmo quem o envenenou. Ela pergunta se Bruce tem certeza do que irá fazer e ele confirma, dizendo que Dick poderia fazer o mesmo por ele. Na verdade, ele tem feito o mesmo por ele. Ele diz que Bloodhaven perdeu muito e precisa do seu herói. E aqui nós entendemos o plano do Homem-Morcego, que retira seu traje de Batman e pega o traje de Asa Noturna. Bruce veste o traje de Dick e diz que Bloodhaven precisa do Asa Noturna. Olha essa cena, pessoal, que ato incrível do nosso herói Bruce. E é aqui que a parte 3 da história Fallen Grayson termina, com Bruce se tornando temporariamente o Asa Noturna para manter a cidade segura. Asa Noturna Fallen Grayson Parte 3 continua com traços lindos e muito bem feitos de Bruno Redondo. Cenas incríveis de Dick indo até Nanda Parbat, flashbacks com uma aparência pontilhada indicando o que se passa no passado. Sou suspeito de falar, mas é mais um grande trabalho de Bruno Redondo. Quanto à história de Tom Taylor, posso dizer que estou surpreso com o final dessa HQ. Muitas vezes Dick já substituiu o Batman quando foi preciso, mas vê-lo sendo substituído por Bruce achei muito criativo e diferente. Particularmente eu gostei muito da ideia. Gosto também da relação de Dick e Bárbara, e é possível ver como eles ainda têm um sentimento entre os dois. Principalmente quando Bárbara o vê chegando pela porta após aquela situação. O flashback foi bem interessante, mostrando que Dick ficou com medo de permitir que seus pais voltassem a trabalhar no circo. Achei legal que não ficou parecendo que os heróis deixaram ele sozinho, mas eles estavam incapazes de agir. O ponto negativo é que não entendi muito bem ou ficou muito mal explicado como o Dick fugiu daquele hospital, que estava sob guarda amada. Mas nada que prejudique a história, afinal ele conseguiria fazer isso tranquilamente também. E você, o que está achando desse arco? Deixe nos comentários e aproveite para visitar nossa playlist e assistir todos os vídeos da série. Caso você tenha alguma sugestão de algum quadrinho que deseja ver aqui, você pode estar comentando e estarei lendo todas as sugestões. No mais é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!